Seja bem-vindo ao meu canal de relatos de terror. Espero realmente que você goste dos relatos que vão ser contados aqui, mas sem muita enrolação. Então bora para o primeiro relato. Tenho uma transportadora e eu gosto de, às vezes, conversar com alguns dos motoristas para saber as novidades da estrada, de detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre algumas viagens realizadas. Bem, conversando com o Sr. João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer essa viagem à noite. Pois assim, eles poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir uma nova viagem. Então eles partiram em viagem. Quando chegaram nas proximidades de Bezerros, uma estrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em um determinado ponto da estrada, em um local já muito afastado com muita mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Eles de cara pensaram que era um jumento, que é um animal muito visto em beiras de estrada e que pode provocar vários acidentes. Então instantaneamente diminuíram a velocidade. Mas quando eles passaram pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não era nada do que já tivessem visto na vida. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar para o retrovisor. Mas ao mesmo tempo, notou que aquele estranho animal os perseguia e estava o alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho o acompanhava e sem nenhum esforço conseguiu ultrapassar o caminhão. Caramba, ei, seu João, você viu que acabou de passar por aqui? Olha, eu não sei o que é, mas coisa boa isso daí não pode ser. Afinal, a gente tá a 90 por hora e ele nem parece estar cansado. Então, de repente o bicho perdeu toda a velocidade e foi parar do lado do caminhão. Ele olhou pro Cláudio e ele percebeu que os olhos daquela criatura eram vermelhos, acesos como fogo. Então, ela de repente começou a se transformar em um homem e depois desapareceu para dentro da mata, com um sorriso macabro estampado no rosto. Bom, eu acredito que isso tenha sido verdade. Afinal, nem o seu João e nem o Cláudio viajam mais à noite nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando tá escuro. Até hoje, eles não têm ideia sobre que tipo de animal era aquele. Não podia ser real. Só sabem que era algo do além. A todos os viajantes, eu desejo uma única coisa, que tomem cuidado. Talvez o bicho não tenha nos atacado por conta da altura da cabine do caminhão. Mas se você costuma viajar de carro ou moto às altas horas da noite e de madrugada, por aquela estrada, nunca se sabe o que pode acontecer. Relato número 2. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda. Eu nunca vi nada de sobrenatural, ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região de Campo Belo, e como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé e também volto a pé. E parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da Avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal pro chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte até as 9 da manhã. Então eu acabei ficando lá até as 3:30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando eu chego na ponte, eu olho pro lado e olho pro outro. Tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vi alguém vindo na minha direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco.
Pensei se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido ou se ia em frente. Nunca deu uma parada, outra pessoa também deu. Quando eu comecei a andar, outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo: não se preocupa, é só alguém indo pra casa. Só passa reto e nem olha pra ele. Então apertei o passo e fui. No que eu olho pra frente, ele está correndo na minha direção. Isso realmente me assustou. Porque um cara correndo na sua direção na rua no meio da madrugada não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e se encostou no corrimão. Então eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era pra começar a ver o rosto dele, não era? A única coisa que eu percebi é que a cara parecia estar tampada por uma espécie de capa, que cobriu o corpo todo também. E ela não ficava parada. Era como se fosse feito de fumaça. Eu pensei comigo mesmo: é o sono que tá te fazendo ver coisas. É só continuar em frente. Não olhar pro cara. E se ele falar algo, não dá trela e nem para. No que eu tava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no corrimão. Mas ele não estava segurando em nada. Não dava pra ver os braços ou as mãos dele. Ele estava apenas se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, eu fiquei sem reação. E a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não tá aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre, mofada, meio asfixiante. E o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando, como uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje não sei por que raios eu resolvi continuar em frente, eu só pensava: não olha pra ele, não olha pra ele, não olha pra ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei pro rosto dele. No que eu fiz isso, eu não consegui ver o rosto. Apenas olhos e mais nada. Eu não conseguia olhar pro resto. Só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase que insana. Eu caí pra trás, indo parar na via e saí correndo. No que eu olhei pra trás, pra ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida Águas Espraiadas e não tinha nada. De repente, aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Relato número 3. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram lá e viram que o fogo tinha sido apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que aquilo não podia ser alguém que estivesse fazendo isso, então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo. E depois de um tempo, o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre se apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com a motosserra. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas, como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e
e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver quem realmente era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, então ele já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e ele já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu uma coisa se mexendo a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém, e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir pela garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho, claro. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão. Ele disse que ele não conseguia ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E então falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele contou que a criatura parecia estar falando direto dentro da cabeça dele. Deixa minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. Então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto, e pareceu mergulhar na escuridão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que meu tio é muito ganancioso e não liga muito para ecologia e preservação da floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Bom, esses foram os 3 relatos, meio curtos, mas foi só para inaugurar o primeiro vídeo do canal. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. E até o próximo relato. Valeu.